Cadê? Cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso tem um salmo que diz isso, né? Está lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai todas as terras. Que terras? Tem mais de uma terra no sistema solar? Não. Terra de Naftali, terra de Dan, terra de Simeão, terra de Judá, terra de Efraim. Era a terra toda do povo de Israel. Eles não foram divididos em 12 tribos. Então ele está se referindo a todas as terras, terra de fulano de tal, terra de fulano. É nesse sentido. Não é que tenha mais de uma terra no sistema solar, não. Certo? Então, diz assim. Cantai ao Senhor. Força e formosura no seu santuário. Hoje nós vamos falar nesse salmo que a gente vai cantar agora, um pedaço. A gente vai falar sobre isso, por isso que eu coloquei ele aqui, para a gente já cantar. Hoje que se celebra, se festeja o Dia das Mães, mês de maio, que é chamado mês da família. Então nós vamos falar sobre isso. Aí ele diz assim, esse salmo cantado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. Que a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou.
bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. sua casa edificada Sobre a rocha, não existe vendaval pra destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa parte do culto, a parte dos louvores, Senhor. Te agradecemos por cada vida que adentrou neste lugar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta noite a tua palavra venha, Senhor, entrar nos nossos corações, que nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, Pai, que nós possamos colocarmos em prática, Senhor, com a ajuda da tua graça e da tua misericórdia. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128, cujo título, na minha Bíblia, está escrito assim. Eu creio que em todas as outras tem um título: Temor de Deus e felicidade no lar. Então nós vamos trabalhar vendo esse salmo, mostrando que a felicidade da família depende do temor a Deus. Então diz assim o salmo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, irmãos, que Deus nos abençoe para entender o ensino que Ele nos traz através desse salmo. Já falamos aqui outras vezes sobre isso. Lembrei de meu pai com minha mãe, com uma videira, com os rebentos ao redor da mesa. Fomos 12 filhos, todos ali escutando o ensinamento do papai todo dia, de manhã na hora do café. Então o que nós vamos falar para os irmãos neste salmo é isso. A felicidade da família depende do temor a Deus. Obviamente nós estamos falando de família de crentes. Então hoje é o Dia das Mães, né? Inventaram isso. O segundo domingo de maio é o mês, é o Dia das Mães. E o mês, todo mês, é chamado de mês das mães, mês da família. Há igrejas que durante esse mês de maio, tem 4 domingos ou 5, não sei, todos os domingos a pregação é sobre família, porque o mês de maio é o mês da família. Então, isso faz com que esse dia, esse domingo, seja um domingo diferente dos outros. Temos um almoço especial com mamãe,
ou um jantar especial com mamãe. O mês é um mês diferente dos outros. Todos os domingos teremos uma pregação sobre família. Tudo isso considerando a importância das mães nas nossas vidas, obviamente. Interessante é que essa influência cultural acaba nos envolvendo emocionalmente, a ponto de considerarmos essas datas como algo sagrado. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal de Jesus, tudo invenção comercial. Muito bem, como é um decreto cultural, o segundo domingo de maio é o Dia das Mães, que é uma das datas mais exploradas pelo comércio, pelo capitalismo. Parece que só pede para o Natal. Na verdade, é isso que interessa, mercado. Aí, como essa cultura também decretou que o mês de maio é o mês da família, segundo ou seguindo a cultura secular, a nossa igreja presbiteriana também inventou um domingo, um dia, qual é o dia, nem sei qual é e nem faço questão de saber, o Dia da Família Presbiteriana. Sabiam que tem isso? Pois é, o pessoal da SAF aí, que normalmente é quem faz alguma festividade, alguma coisa, o Dia da Família Presbiteriana. Ora, tenha santa paciência. Pois é, estamos na cultura e a cultura inventou que tem que ter dia disso, dia daquilo, então nós criamos também. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar sobre a família, porque hoje, culturalmente, é o Dia das Mães, culturalmente o mês de maio é o mês da família, então nós vamos mostrar para a gente aqui pelo Salmo, que essa família, nossa família presbiteriana, a felicidade dessa família depende do temor a Deus. Esse temor está envolvido, obviamente, obediência, honra, glória, louvor que deve ser dado a Deus. Irmãos, todo mundo sabe que nós vivemos dias em que a felicidade é produto de consumo. Seja feliz indo comprar na Luiza, não sei o quê. Seja feliz comprando o carro marca tal. Seja feliz, leve sua mãe para jantar na pizzaria, não sei o quê. Então a felicidade é algo comercializado pelo mercado. E as pessoas tolas entram nisso, né? As pessoas tolas entram nisso. Diversas maneiras se usa, todas elas associadas ao consumo individualista de bens à venda no mercado. Inclusive supostas bênçãos à venda no também mercado religioso. Creio que isso não é novidade para ninguém aqui. Porém, irmãos, embora não estejamos aqui vendendo nada, vamos falar sobre a felicidade verdadeira que há em uma família, felicidade tão perseguida quanto distante daqueles que não conhecem a Deus. Então essa felicidade da família, ela vem associada, ela vem como consequência do nosso temor a Deus. E para temer a Deus eu tenho que conhecê-lo. E para conhecê-lo eu tenho que estudar a sua palavra revelada para nós. Não pode ser diferente disso. Então, irmãos, como estamos no meio da família, precisamos saber que a felicidade da nossa família, seja cada unidade familiar aqui, seja a nossa igreja como congregação de várias famílias, depende do temor a Deus, temor que nos leva à obediência indispensável para que vivamos em santidade devida, aumentando cada vez mais a nossa intimidade com Deus. O salmista diz: a intimidade do Senhor, a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais a intimidade com o Senhor, aliás, é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Então, irmão, nós precisamos saber disso.
Como é que os nossos filhos vão aprender a temer a Deus? Se nós mesmos, pais, mãe, Dia das Mães, não demonstramos isso. Irmãos, isso é visto claramente na chegada na igreja, porque a gente chama de culto. Não há qualquer temor a Deus, não há qualquer reverência. Não, eu estou indo para um negócio que eu sou acostumado a isso, só isso. É complicado, irmãos, eu só falto morrer do coração. É complicado, meus irmãos. Se não há temor a Deus, não houve conversão. Eu só falto morrer quando eu digo isso para vocês. Se não há temor a Deus, não houve conversão. E se não houve conversão, você está no inferno. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, a essência da felicidade, a essência, como Jesus diz, a famosa oração sacerdotal, João 17, versículo 3, de vez em quando eu digo aqui, Jesus vem me dizendo: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Então essa é a nossa glória, essa é a nossa felicidade aqui, é o conhecimento de Deus. O resto vem por consequência. Não busque a felicidade, busque o conhecimento de Deus. E isso vai fazer você ser feliz. Meus filhos, não pode haver felicidade maior do que a intimidade com Deus do universo. Não pode haver felicidade maior do que conhecer a sua aliança, os seus decretos, os seus desígnios, o poder, observá-los no poder de Deus, para louvor da sua glória. É por isso que o salmo que nós lemos tem por título Temor a Deus e Felicidade no Lar. O e felicidade no lar aí é consequência do temor a Deus. Consequência natural. Detalhe, independentemente da situação em que você vive. Paulo escreve todas as suas cartas, a grande maioria, preso, apanhando, morto de frio, numa masmorra gelada. E era feliz. Inclusive dizia aos irmãos: alegrai-vos no Senhor, de Filipos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Tende por motivo de toda alegria, é dito isso por Tiago também, tende por motivo de toda alegria o passardes por grandes tribulações. Já pensaram o que é isso? Eu vou me alegrar porque estou passando tribulação? Sim, qual é o motivo dessa tribulação? O conhecimento de Deus. É porque eu sou cristão. Na realidade, desde naquela época era isso. Os Césares da vida, matando os irmãos queimados em poste. Pois Tiago diz: sejam felizes por isso, sejam alegres por isso, vocês estão sendo mortos por causa do conhecimento de Deus. Ah, meus filhos, observe que o próprio título do Salmo já deixa implícito que a felicidade no lar está atrelada ao temor a Deus. Temor que deve ser evidenciado, obviamente, pela nossa obediência, pelo nosso serviço, pelo nosso testemunho, para louvor da glória de Deus. Foi para isso que nós fomos salvos. Nós não somos só para viver bem. Como é o ensinamento de quase 100% das igrejas. Não é para ser igreja tal que Deus vai fazer você viver bem. Que conversa é essa? Não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. A Bíblia diz o que ela promete, é que você vai sofrer por causa desse nome. É isso que ela promete. Afinal de contas, nós somos salvos e continuamos vivendo num mundo entregue a Satanás pelo próprio Deus. Então o negócio é meio complicado. É meio complicado. Eu não tenho condição nenhuma de lutar contra as hostes demoníacas de Satanás e seus demônios. Nenhuma. Como é que eu vou conseguir, então, uma vez que eu passei para o lado de Deus, digamos assim? No poder de Deus. E esse poder de Deus está atrelado ao temor a Deus. O temor a Deus está atrelado ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está atrelado ao estudo da sua revelação que está nas Escrituras. Também já disse para vocês aqui, vou repetir isso aqui a minha vida inteira. A pessoa que não sente necessidade de estudar a palavra de Deus para aumentar o seu conhecimento sobre Deus, não é convertida.
Então clame a Deus, se você não tem essa vontade de estudar, de Senhor, eu ainda não sou convertido não, meu Senhor. Pensava que era. Eu sou só um religioso. Me ajuda, meu Senhor. Me salva. Como salva. O próprio Davi orou assim, salva-me e serei salvo. Olha, irmãos, prestem atenção. Aqui o homem está falando de família. Então, no âmbito do lar, no âmbito da família, quem são os primeiros chamados a observar o temor a Deus que resulta na felicidade do lar? Falei hoje de manhã no café aqui das mães. Os pais. Pais, homens. Não é pais, palavra abrangente que envolve pai e mãe. Não, é pais, homens. Os primeiros chamados aqui. Por quê? Porque ele é o líder da família, como Deus determinou desde lá o Éden. Nunca ninguém revogou essa lei. É o primeiro citado no Salmo. Responsável pelos demais membros da família, inclusive pela esposa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa... Então repare que até aqui ele está falando do marido. É ao marido que Deus está dizendo isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí vamos à segunda pessoa do pacto que Deus fez. Tua esposa é a auxiliadora do homem, como Deus fez desde lá de Adão e Eva. Então, meus filhos, quando o salmista inicia afirmando que bem-aventurado, como nós cantamos aqui, é o homem que teme ao Senhor, ele está se referindo ao marido. Aquele a quem o Senhor determinou lá em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Aqui, o salmista está reforçando que o trabalho não é uma maldição. Tem gente que diz, o trabalho é uma maldição. Deus disse lá, tu agora vai... Não, quem disse que ele não tinha que trabalhar? Deus não mandou antes do pecado que ele cuidasse do jardim? Isso é um trabalho. Antes do pecado, Deus mandou que ele cuidasse de toda a criação. Então isso já é um trabalho. Agora, Deus apenas transformou esse pecado, esse trabalho mais penoso, porque ele desobedeceu a Deus. Então do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho não é uma maldição, coisa nenhuma não, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E quando o trabalho é desenvolvido no temor do Senhor, isso proporciona felicidade e bem-aventurança na família. Esse marido vai sustentar sua família. Quantos irmãos às vezes nós vemos reclamando do trabalho, do salário? Deus lhe deu um trabalho, Deus lhe deu um salário, e ele reclamando. O que evidencia falta de temor a Deus. Isso é terrível. As consequências naturais são falta de felicidade no lar. Problema com a esposa, problema com os filhos. Prestem atenção, meus filhos. Se nem sempre podemos fazer aquilo que gostamos, e Deus nos colocou um trabalho que não é exatamente aquilo que eu queria, pois então, em gratidão a Deus, no temor do Senhor, procure gostar daquilo que Deus lhe deu para fazer. E desempenhe bem feito, como está escrito lá em Colossenses, tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor, e não para agradar a homens. Foi o Senhor que me deu esse trabalho, mas não é isso que eu queria. Você tem que fazer a vontade do Senhor e não a sua. O nosso trabalho é dádiva de Deus. E deve ser, antes de tudo, um exercício de obediência pela fé. O Senhor me deu esse trabalho, eu não gosto, mas eu vou gostar. É o trabalho que Deus me deu. Eu vou gostar, eu vou honrar o meu Senhor que me deu esse trabalho. Depois Ele dará outro, se for o caso.
Trabalhe, honrando o Senhor, em gratidão ao Senhor. E se for o caso, ore todo dia: Senhor, eu queria outro trabalho. Eu tenho um outro, eu rendo mais no outro trabalho. Você não sabe disso não, quem sabe é Deus. Mas eu rendo. Então, se Deus quiser, Ele coloca em outro trabalho. Mas enquanto nisso, honre a Deus, Ele lhe deu esse trabalho. Olha, irmãos, o mandamento do Senhor no nosso trabalho está envolvido na felicidade da nossa família. Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Foi esse o trabalho que Deus me deu? É esse o trabalho que eu vou desempenhar com excelência, para a honra do meu Senhor que me deu esse trabalho. Então, feliz serei e tudo me irá bem. Isso serve ou não serve? Está na palavra de Deus. É tão triste, irmãos, ver irmãos falando mal do seu trabalho, recusando o seu trabalho, dizendo que o salário é uma mixaria. É mesmo. Mas não reclame não. Você está invalidando a graça de Deus na sua vida. Foi esse o trabalho que Ele arranjou. Lute, se capacite, trabalhe bem para que o seu chefe promova você, se for o caso. Continuando no versículo 3, não há nenhuma dúvida de que o salmista se refere ao marido como líder da casa. Tua esposa, no interior do teu lar, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Por que ele se dirige ao marido, irmãos? Porque o marido, repito, ele é o líder da casa. O marido é aquele que Deus responsabilizou pela santidade da sua família, inclusive da sua esposa, que é sua auxiliadora. Por isso que ele diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Coisa linda uma videira frutífera. Às vezes mostra aquelas parreiras, aquele carregado de cachos, que coisa linda. Sim, doutor, mas para chegar ali, o agricultor teve um trabalho enorme de preparação, de adubo, de cuidado. Pois é isso que o marido tem que ter com a sua esposa para que ela seja comparada a uma videira frutífera. Temor a Deus, felicidade no lar. Novamente, nós podemos perceber aqui que o salmista faz remissão ao princípio, à criação, quando Deus determinou que o marido deve governar sua mulher. Esse governar é uma palavra, esse verbo governar é uma palavra que foi distorcida pela cultura pecadora. Quando se fala em governar, se lembra logo de governo corrupto. O Brasil é corrupto por excelência e por natureza. Então, quando fala que o marido, eu vou deixar meu marido governar, quer dizer, ela acha que é uma ofensa. Eu vou deixar meu marido dominar, ela acha que é uma ofensa. Por quê? Porque não sabe o conceito da palavra dominar, não sabe o conceito da palavra governar. Isso quer dizer, esse seu marido vai fazer tudo o que for possível e o impossível para proporcionar a você o seu bem-estar. É isso que é marido governar a mulher, é marido dominar a mulher. Ele vai ter que fazer tudo para proporcionar o bem-estar dessa mulher e de seus filhos. É isso que quer dizer governar. Observe, meus filhos, vou lembrar de novo, a mulher comparada a uma videira. Falei ainda agorinha, vou repetir. Todos sabem que uma videira, como qualquer outra planta frutífera, tem que receber os devidos tratos culturais, o cuidado do agricultor. Lembra Jesus lá em João 15, quando ele fala da videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, e meu pai é o agricultor. Então meu pai prepara essa videira, ele poda os galhos, está lá escrito tudo isso. O galho que não prestar, ele corta e joga no fogo. Pois é, então aqui também é assim. Esse marido, um agricultor, tem que trabalhar,
tem que se esforçar, tem que preparar o terreno, tem que plantar, tem que adubar, tem que aguar, tem que limpar, tirar ervas daninhas, fazer a poda no tempo certo. Comparando a mulher com a videira. Então o marido tem que fazer tudo isso pela sua mulher, para que ela seja essa videira frutífera. A esposa só será comparada à videira frutífera se tiver um marido que cuide dela desse jeito. Irmãos, eu sou um velho com 63 anos. A grande maioria dos casos, quase totalidade de famílias desajustadas, infelizes, cheias de problemas, começa porque o marido não cumpre o seu papel. Aí a mulher se arvora de chefe dessa família, cujo chefe não desempenhou o seu papel, dobrou a maldição. O salmo aqui é dirigido ao marido. Essa esposa, para ser comparada a uma videira frutífera, precisa de um marido que faça tudo isso. Cuide dela. Cuide dela. Lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando do casamento, ele diz que assim como Jesus, o marido deve santificar a esposa, assim como Jesus santifica a igreja. Olhem só que responsabilidade é jogada no marido. Obviamente, para vir essa responsabilidade, veio antes a graça. Veio antes a unção de colocá-lo como chefe dessa família. Pois é, você agora é responsável pela santidade dessa família, inclusive sua mulher. Aí os dois juntos vão ser responsáveis pela santidade dos filhos. É isso como está dizendo aqui. Somente no temor de Deus, meus filhos, observados esses princípios de Deus, observados os seus desígnios, será possível desempenhar um relacionamento perfeito entre marido e mulher, ponto de partida para estabelecer um ensino de santidade aos seus filhos. Se não houver um bom relacionamento entre marido e mulher, é impossível ensinar seus filhos em santidade. Impossível. Ah, mas eu fiz isso. Caramba, o que você fez não serve para nada. O que você fez não serve para nada. Aliás, serve sim, transformar o filho em revoltado. Porque o que você está exigindo dele, ele está vendo que você não faz. Pai e mãe. O ponto de partida para estabelecer as bases de santidade numa família é o amor incondicional do marido pela sua mulher. É a submissão no sentido de missão sob a missão do marido. De os dois agora cuidarem dessa família, dos filhos. Isso é condição para que tenhamos uma família feliz. Então, agora, no temor do Senhor, essa família crescerá em graça. E a esposa, a exemplo de uma videira, gerará filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Naquele tempo que foi escrito isso, quanto mais filhos tivesse, maior era a benção. Hoje, nesse aspecto, a coisa mudou. Se a gente tiver muito filho, não vai poder sustentar os meninos. Então tem que cuidar, tem que ser observado uma série de situações aí. Naquele tempo, quanto mais filho tivesse, maior era a benção. Sob a liderança do marido, isso é ponto de partida. No temor do Senhor, agora, a esposa será capaz de gerar e criar filhos santificados nesse relacionamento de obediência a Deus que começa com o papai, amando minha mãe por cima de pau e pedra, proporcionando a minha mãe uma vida de bem-estar e que ela se sinta feliz em ser sua esposa, ela se sinta feliz em agora junto com meu marido criar os filhos também no temor do Senhor. Tudo começa com o pai. E tudo é desmantelado quando o pai não cumpre o seu papel. Não há como criar filhos obedientes se o pai e a mãe vivem brigando. Ora, se eles estão brigando, um está sendo desobediente ao outro o tempo inteiro. Briga é sinal de que não há acordo entre os dois. Como é que você imagina que pode criar um filho desobediente se ele está sendo treinado dentro de uma casa que ele só vê confusão o tempo todo? Como imaginar que esse menino tem condição de ser obediente?
Um casal que pensa isso, além de desobediente, é burro. Não consegue entender que se eu estou dando um mau exemplo para meus filhos, eu não tenho como exigir deles algo diferente. Meios da família, irmão. Pense numa pregação boa para a família. Essa é a pregação da Bíblia. Normalmente, nessas datas puramente comerciais, mercantis, o cidadão que vem para cá, chamado de pastor, Dia das Mães, ele vem fazer uma pregação que enche a bola das mulheres. Palhaço, falso pastor. Se for Dia dos Pais, ele vai ver uma pregação que enche a bola dos pais. Palhaço, falso pastor. Eu tenho que aproveitar essas datas comerciais, mercantis, em que mexe inclusive com as emoções da gente, para chamar a atenção o que é que a Bíblia diz sobre isso. E não o que é que o comércio diz. Irmãos, assim deverá ser, deverá viver cada família, enquanto núcleo primário. É a família. Então eu não posso imaginar que eu vou ter uma igreja boa, organizada, temente ao Senhor, com um culto digno do Senhor, se as famílias são tudo desajustadas. Mas peraí, esse culto é um culto corporativo. Aquela família desajustada, aquela desajustada, aquela desajustada, aquela... Como é que nós vamos fazer um culto para o Senhor e esse culto é agradável ao Senhor? Impossível! E o salmista sabia disso também. Como podemos ver no Salmo, o salmista conhecia o Deus do pacto e conhecia o pacto de Deus com Israel. Por isso, na sequência, ele coloca que Jerusalém, na história, ele está falando de uma família, de um cidadão que cuida da sua casa, cuida da sua mulher, e por isso essa mulher é uma videira frutífera, e por isso tem muitos filhos, todos ao redor da mesa, o que indica disciplina, temor ao Senhor, felicidade na família. Reparem que ele logo em seguida entra em Jerusalém. Saiu da família, núcleo. Agora foi para a cidade inteira, Jerusalém. E mais para frente ele chega em Israel. Vida em sociedade. Ninguém vive só. Versículos 4 a 6. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse homem é o chefe de família que ele falou aqui desde o início. Aí observem. Falando para esse homem, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é o monte sobre o qual está edificada a cidade de Jerusalém. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém. É claro que essa cidade vai prosperar se tiver famílias nesses moldes que ele falou aqui desde o início. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, o homem que cuida da sua mulher, o homem que agora tem uma mulher que lhe dará filhos, todos obedientes em redor da mesa, como uma videira com seus cachos. Pois é, esse homem agora entrando no aspecto social de uma cidade, a cidade será abençoada também. Bem-aventurado sejas, bendito sejas, porque tu verás a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do povo de Deus. Então o povo de Deus tinha famílias, todas elas nesse modelo aqui. Obviamente Jerusalém ia ser uma cidade próspera. Você verá a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Está aqui, versículo 5. E vejas os filhos dos teus filhos, netos, em que o filho que eu ensinei, eu vou agora ver esse meu filho que eu ensinei, ensinando ao filho dele, como a Bíblia ensina, Salmo 78, 47. Eu acho que ensina que aquilo que nós ouvimos de nossos pais, ensinaremos aos filhos, para que eles ensinem aos filhos dos filhos. Essa ordem Deus deu a Abraão, lá no Gênesis. Ensina. Tu vais ensinar aos filhos, para que ensine aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos as maravilhas que Deus fez. Pois é, você vai ver paz em Jerusalém, você vai ver paz em Israel. A felicidade da família depende do temor a Deus. Para temer a Deus eu tenho que conhecê-lo. Para conhecê-lo eu tenho que estudar a sua palavra. Isso é um processo obrigatório, lógico. Como também comemoramos nesse mês da família, o Dia das Mães, tomamos o café da manhã hoje com as mães. Homens prendados prepararam o café para as mães. Devia ter sido os filhos, viu?
Mas até isso nós ensinamos mal. Nosso filho fica em casa dormindo e a gente vem para cá trabalhar. Até isso não é. Se era dia das mães, então quem devia ter preparado aqui eram os filhos, que já deveriam estar preparados para preparar um café para a mamãe. Se eles fossem ensinados como deveriam ser ensinados, eles tinham capacidade de se mobilizar eles mesmos e prepararem uma festa para as mães. Quem preparou foram os maridos. Detalhe, com a ajuda das próprias mulheres que eram as homenageadas. É terrível. É igual o filho no aniversário da mãe dar uma panela para ela de presente. É brincadeira, meu amigo. É brincadeira um negócio desse. Pois é. Então, olha o que é que ele pensa da mãe. Olha o que é que ele quer da mãe. Ele dá um liquidificador para a mãe de presente, um ferro de passar. É brincadeira um negócio desse. Pense no filho que ama sua mãe. Né? Pense no filho que ama sua mãe. Então, meus filhos, prestem atenção. Como nós comemoramos também, nesse mês da família, comemoramos o Dia das Mães, já vimos hoje. Aí a nossa denominação criou o Dia da Família Presbiteriana. Pronto, Dia da Família Presbiteriana. Então nós podemos perfeitamente aplicar esse salmo aqui à nossa realidade. Ele aqui está falando de Jerusalém e de Israel. Nós estamos em João Pessoa, na Paraíba. Pronto. A palavra é para a nossa casa. Da nossa casa essa bênção se estende para João Pessoa, no caso que a gente poderia dizer, e de João Pessoa para a Paraíba. Não é exatamente o contexto de Jerusalém, porque naquele tempo Jerusalém, Israel era um povo só, eleito por Deus para a sua trama de redenção da criação caída. Era ali, para dali daquele povo de Israel, vem chegar o Messias, Jesus. Não é exatamente a nossa realidade aqui, mas é assim. Se nós formos igrejinha do 13 de maio, se nós formos famílias bem-aventuradas pelo temor a Deus, podem ter certeza, nossa igrejinha será capaz de influenciar João Pessoa. E podem ter certeza, esse conhecimento de João Pessoa, desse Deus, ia provocar conhecimento no Brasil inteiro. Podem ter certeza disso. Simplesmente fazendo o que Deus mandou. No temor do Senhor, irmãos, cada marido, como líder da sua casa, cuide de sua esposa, de modo que ela seja comparada a uma videira frutífera, e não a um pé de mandacaru, cheio de espinho. Você não faz a sua parte, trata mal sua mulher, não lhe dá condições que deveria dar, aí quer exigir que a mulher seja toda carinhosa, é complicado. No temor do Senhor, repito, cada marido poderá liderar sua mulher, para que juntos liderem a sua casa, seus filhos, de modo que essa mulher seja comparada a uma videira frutífera. E agora os dois, bem-aventurados em santidade, no temor do Senhor, geram filhos para o Senhor, filhos santos, criados na disciplina, na admoestação do Senhor, como Paulo ensina lá em Efésios capítulo 6, logo no início. Filhos obedientes. Por que são obedientes? Porque eu estou vendo papai e mamãe. Eu estou vendo como é que eles vivem. Não há discussão. Eles concordam. Estão sempre conversando os dois sobre o que é que nós vamos fazer, inclusive sobre a educação dos filhos. Eu já disse para vocês ontem à noite, vou dizer agora de novo para todo mundo. Nós temos aqui irmãos que passam a semana toda fora. São representantes comerciais e passam a família toda fora. Pois esses irmãos, antes de sair, na segunda eles ainda estão aqui, antes de sair, deveria, junto com suas esposas, fazer o plano da semana. O que é que vai ser feito aqui em casa, enquanto eu estiver fora? Mulher, é você a responsável da minha ausência. Vamos estabelecer um plano aqui, o que é que vai ser feito. Fulano vai estudar tal dia, fulano vai para a bola não sei onde, fulano vai para a piscina. Tudo isso tem que ser determinado. Porque você pode, em condição de fora, ligar. Minha esposa, fulano fez isso que nós combinamos, você cobrou isso dele. Isso é responsabilidade do marido, é intransferível. Não jogue para a sua mulher essa responsabilidade, é sua.
Sua mulher é sua auxiliadora. Filhos santos, criados na admoestação, na disciplina do Senhor. É assim que cada família e todas as famílias da nossa igrejinha deveriam observar, para que sejamos abençoados aqui no Jardim 13 de Maio, de modo que através de nós, as maravilhas do Senhor, demonstradas em nossas famílias, sejam conhecidas em toda João Pessoa. Pastor, o senhor está pensando alto. Eu não estou pensando alto nada, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Irmãos, não tenham dúvida de que isso é possível. Se não fosse possível, Deus não ordenava. Essa é a dinâmica do Salmo, Salmo 128, não esqueçam mais nunca. Um homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, porque edifica sua casa em santidade. Então ele pode conduzir a sua família feliz, em paz, junto com sua esposa, os dois, fazendo parte agora de uma igreja cujas famílias todas vivem assim. Por isso que ele diz prosperidade em Jerusalém, paz em Israel. Observe que ele começa numa casa, vai para uma cidade, estende para um país. Igreja de Cristo, família de Deus, como Paulo ensina em vários lugares, mas em Efésio, não sois mais estrangeiros, vocês agora são da família de Deus. Pois é. A família de Deus vai observar o que Deus disse. No temor do Senhor, em obediência, testemunhando a todos, parentes, vizinhos, todos quantos possam ver a glória de Deus que se manifesta em nós pelo conhecimento de Deus, e através de nós pela obediência aos preceitos de Deus. É assim que Deus determinou na Bíblia que se dará o conhecimento dele na terra. Lembram? Na oração sacerdotal também, lá no fim, Jesus dizendo: Pai, que eles sejam um, que eles se amem um. Em outro lugar, Jesus diz: todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Quanto às mães aqui presentes, que eu sei que há, cujos maridos não são crentes ou não desempenham seus papéis de marido por algum motivo, inclusive doença. Por isso esses maridos não desempenham o seu papel. Instrução bíblica às mulheres: orem por seus maridos. Na ausência dele, por motivo qualquer, não é crente ou está doente, você vai ter que assumir de fato algumas coisas, mas nunca esqueça, o líder é ele, mesmo doente. Nunca esqueça disso, o líder é ele, mesmo doente. Mesmo que não seja crente, dê seu testemunho de mulher crente. Orem incessantemente por esses maridos. No âmbito do lar, sejam submissas aos seus maridos, que é submissa, é uma missão abaixo da missão dele, ou seja, ele é o líder. Não é você a líder da casa, é ele. Essa responsabilidade foi dada ao marido. Não assumam uma responsabilidade que não é sua. Trabalhe, ajude, lute, mas não esqueça de lembrar a ele que o líder é ele, se for o caso. Ajude-o. Se é que você é mais inteligente ou mais capacitada, ajude-o. Nunca deixe de demonstrar que o líder é ele, ainda que você esteja fazendo tudo no lugar dele, por alguma incapacidade dele. E se esforcem sobremaneira, em oração constante. Deus vai fortalecê-las. Deus vai fazer com que vocês sejam videiras frutíferas, mesmo assim. Se o seu marido não está fazendo o papel dele por algum outro motivo, Deus vai honrar o seu papel. Desde que você nunca esqueça, o líder é ele. Não interessa as circunstâncias. Foi assim que Deus determinou. Não houve mudança disso na Bíblia. Aí, mulher, dê um bom testemunho.
a fim de que vocês sejam um canal de bênção para esse marido que não está fazendo seu papel, seja qual for o motivo. Nunca, sabe o que é nunca? É nunca desonre seu marido na frente dos filhos. Isso é uma desgraça que você vai carregar o resto da sua vida, se você fez ou faz isso. Lutem para serem mulheres zelosas, obedientes, em santidade o tempo todo, e vocês verão paz na casa, vocês verão paz na igreja, vocês verão paz em João Pessoa, se for o caso, porque vocês foram canais de bênção de Deus para todo mundo. Eu sei que é difícil, falar é fácil, eu sei. Quando Deus diz para você, sede santos como eu sou santo, Ele sabe que isso é impossível. Ele sabe que isso é impossível. Quando Jesus diz, sede santos como vosso Pai Celeste é santo, Ele sabe que isso é impossível. Sim, mas Ele não mandou? Mandou, então faça. Se Ele mandou, Ele garante. Se Ele mandou, Ele garante. Você não vai fazer no seu poder, você vai fazer no poder dEle. Como Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Mulher, se o seu marido não faz o papel dele, você não tem condição nenhuma de fazer isso que eu estou dizendo, seja submissa a si mesmo, honre seu marido a si mesmo. Tem não. Você só consegue fazer isso no poder de Deus. O que implica temer ao Senhor, o que implica conhecer ao Senhor, o que implica estudar a palavra do Senhor. Não há outro jeito. Então o recado, no dia das mães, mas é o mês da família, foi endereçado aos maridos, os chefes de famílias, e no fim uma palhinha para as mulheres, cujos maridos não são chefes por algum motivo, não desempenham o seu papel. Então vocês tenham sabedoria e peçam capacidade a Deus para exercer um papel, mesmo sejam vocês que fazem as coisas acontecerem. Nunca desonre seu marido, ele é o líder, ainda que não esteja desempenhando esse papel. Isso é ordem de Deus. Então que Deus nos conceda graça para entender que a felicidade das nossas famílias depende do temor a Deus, como o Salmo diz aqui. Temor de Deus e felicidade do lar. É o título do Salmo. Depende da nossa obediência aos seus desígnios, para que assim nós possamos honrar e glorificar o nosso Deus, através de mim, marido, minha esposa, pela qual eu luto no sentido de santificá-la, para que, junto comigo, agora nós ensinemos nossos filhos no temor, na obediência do Senhor, para que eles se criem como meninos santos, como frutos de uma videira, de modo que as pessoas vejam, essa família é diferente. E essas famílias formam uma igreja, as pessoas vão saber, essa igreja é diferente. E assim, o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Amém.